Sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, porque o assunto é inesgotável, na verdade. A gente vai tentar manter aí 1 hora e 15, né? Para Uhum. falar de alguns assuntos, mas vai dar pano para manga para outras lives. Com certeza, Amanda. Essa vida em condomínio é bem complicada, né? Principalmente quem está acostumado a morar em casa térrea, como você comentou agora há pouco, está acostumado muitas vezes a fazer barulho, som alto até tarde, e quando chega no condomínio e se depara com situações em que você tem um vizinho embaixo, em cima, do lado, né? Se você tem apartamentos de 4 por andar, por exemplo, que é o padrão hoje, é o comum, mais comum, as pessoas acabam demorando muitas vezes um pouco para se adaptar, mas acabam se adaptando. Aí acho que entra o papel do síndico e orientar, fazer a pessoa entrar nos eixos antes que tenha que começar a dar alguma penalização, alguma advertência. Acho que uma conversa nesse sentido no começo é muito importante. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui para falar e pode ser muito útil para esse público, né? Que está chegando agora em condomínios, e os conflitos, como eu estava falando um pouquinho antes de vocês entrarem. Os conflitos em condomínio, eles são iminentes. Eles estão o tempo inteiro acontecendo. Desde o conflito de relacionamento até mesmo os conflitos com o síndico, com questões aqui absolutamente técnicas. A gente vê o tempo inteiro discussão. Hoje mesmo ligou alguém aqui no escritório falando: eu quero pagar a cota condominial, mas eu não quero pagar com os seus honorários. Então é o tempo inteiro pessoas questionando trabalho, questionando o vizinho, questionando festa, questionando barulho. É o tempo inteiro gente questionando, porque são muitas famílias morando no mesmo ambiente, né? E elas precisam conviver. E conviver é, sim, uma arte muito difícil. Vamos começar com as perguntas, Amanda? Vamos começar? Vamos começar, sim. Eu queria que vocês falassem em breves palavras, tá? Contar só um pouquinho como surgiu a 4S. Só para a gente entender como que vocês se uniram. É uma curiosidade que a gente sempre pergunta para os nossos síndicos. Claro. A 4S é formada por 3 sócios, né? E eu conheci o Frederico já há vários anos, aqui do bairro de Higienópolis, onde tanto eu quanto ele residimos. Por coincidência, você também, né, Amanda? E eu tinha uma amiga, e essa minha amiga começou a me falar que é uma profissão que está crescendo, que era uma profissão interessante, e batia muito com o meu perfil. É uma profissão que você vai lidar com pessoas, em que você você tem uma parte técnica interessantíssima e você tem uma parte de relacionamentos, que eu me identifico muito. Então, eu comecei a estudar um pouco, a averiguar um pouco mais sobre o que é ser síndico. Me apaixonei pela profissão e comecei a fazer alguns cursos. Nessa época, eu acabei conhecendo o outro sócio, que é o Jorge, que tinha comprado um apartamento em um condomínio para investimento. E era uma implantação, foi um síndico sugerido pela construtora, e eles estavam tendo muitos problemas. E aí o Jorge falou: poxa, preciso pelo menos entender um pouco disso para poder proteger o meu investimento. Então o Jorge começou a estudar, a se informar, porque ele estava tendo um problema num dos apartamentos que ele tem. E o Frederico, na época, ele tinha uma outra empresa, aí eu demorei uns 6 meses para convencê-lo a vir trabalhar comigo, a largar outra área. Finalmente consegui. E os 3, então, se juntaram. A grande vantagem que eu vejo da 4S é que o Frederico é um engenheiro, com pós em segurança do trabalho, tem pós em direito imobiliário e condominial. Eu já sou da área de administração de empresas. Tenho também pós em direito, pós em compliance e tal. E o Jorge ele tem um MBA na USP em economia, é um cara de TI. Então, assim, são 3 pessoas totalmente diferentes, com perfis diferentes, e que juntos deu uma química excelente, porque quando você coloca um problema de um condomínio para a gente, eu começo a seguir ali o meu raciocínio. Nossa, o raciocínio que o Frederico faz é totalmente de outro lado, e o do Fred também. Então, assim, quando juntam os 3, sai uma resposta totalmente inesperada para os 3.
é mais rápido de dar uma solução. E eu, pelo menos, estou achando que assim, os três pensando estão saindo, está dando algumas soluções muito, muito interessantes e inovadoras. Que bacana. Parabéns. Três cabeças inteligentíssimas pensando, com certeza sai muita coisa boa, né? Que a gente percebe, vai muito ao encontro do que nós estamos alinhados, estamos o tempo inteiro falando. A sindicatura profissional está num nível muito elevado. Quando a gente conversa, sindicatura profissional de alta performance, quando a gente conversa com as pessoas e explica para eles, a gente vê pessoas de enorme gabarito, com enorme currículo, né? Profissionais de alta competência. Isso já não é mais algo como era antigamente. A gente via muito síndico como de uma gestão amadora, de uma forma como era a pessoa que aposentada, que tinha largado a sua anterior profissão e agora ela não tem mais o que exercer. Não, a sindicatura ela é para profissionais que estão na ativa. Você pode perceber muito bem que nós estamos aqui junto, Amanda, dos melhores profissionais do mercado, né? Opa, tocou o telefone no escritório. Cliente. Eu te garanto que é um condomínio novo. Você vê que é um condomínio, você vê que não tem hora, né? 8h10 da noite, enquanto eu tô aqui, tem telefone tocando. Vamos embora. Eu queria só aproveitar... Deixa eu fazer a primeira pergunta para... Pode falar, Renato. É super rápido. O Dr. Clodoaldo e a Amanda são profissionais de altíssimo gabarito, são excelentes. E o Dr. Clodoaldo falou muito, muito bem. Óbvio que para nós é corriqueiro, mas é a sindicatura profissional. Muita gente que não está tão preparada acaba falando sindicância. Gente, sindicância é quando você tem um problema e abre uma sindicância para investigar, para ver o que aconteceu. Sindicatura, aí é o trabalho de um síndico profissional. Isso é um erro que muita gente faz no mercado. Perfeito, sim, perfeito. Exatamente. Ótimo, ótimo. Muitas pessoas não sabem. Elas confundem mesmo. Gente, vamos lá. Eu saí de uma casa térrea e cheguei lá no meu condomínio. Onde eu vou verificar quais são aquelas leis internas, como que eu devo agir, se eu posso isso, posso aquilo, que horário que eu posso fazer festa? Tem algum lugar ali que eu posso, que eu tenho obrigação de verificar e saber a partir do momento que eu sou uma condômina? Bom, Amanda, o primeiro passo que eu acho que ninguém faz, eu falo ninguém faz porque eu não fiz quando eu vim morar num apartamento, é buscar com a administradora ou com o próprio síndico a convenção e o regimento interno do condomínio. Porque é através dele que o condômino vai se orientar e vai ter a noção do que ele pode ou do que ele não pode fazer. E mais, de alguma coisa que ele não possa fazer, se ele fizer, ele vai saber qual é a penalidade. Então, o que a gente aconselha, eu diria que conselho talvez, não, se fosse bom a gente vendia, a gente não dava, né? Mas como sugestão, eu acho que para quem está mudando para um condomínio, é marinheiro de primeira viagem, busque entender o que está escrito na convenção e no regimento interno. Lá vai dar uma boa base, uma boa ideia do que horário de mudança, horário que você pode fazer barulho, que hora você pode usar o salão de festas, caso tenha piscina, enfim. Acho que esses dois instrumentos para o condômino é muito importante eles conhecerem. Complementando um pouquinho a resposta do Frederico, só para o pessoal ter uma ideia. Um condomínio é uma área privativa, então ele vai ter algumas sequências normativas numa ordem. Lembrando que a gente sempre tem, primeiro, a Constituição, leis estaduais, leis municipais, e aí, dentro do condomínio, você vai ter a Convenção, que é a nossa norma máxima, o RI, que é o regimento interno, que vai estar tratando de problemas mais corriqueiros do dia a dia. E um outro ponto importante que as pessoas esquecem muito de olhar são as atas das convenções. É extremamente interessante se você tem no seu condomínio ou um jurídico, que eu já sei que vocês nas IDL fazem isso,
a 4S também, é o resumo das atas e está fornecendo essas atas para os condôminos, porque são coisas que foram resolvidas, foram determinadas em assembleias e que muitas vezes acabam se perdendo no tempo. Então, essa compilação é extremamente interessante e são poucos os escritórios que fazem isso, a ZDL é um dos que faz. Gente, eu agradeço muito até pela lembrança. Eu costumo falar sobre algumas questões quando a gente fala de aonde procurar. Nós 4 aqui já não somos mais tão novinhos assim, e a nova geração normalmente, quando eu falo, você já leu o manual? De alguma coisa que a gente comprou. Você já leu o manual? E eles falam, manual? O que é isso? Porque hoje é tudo plug and play, né? Hoje a gente simplesmente ligou, tá tudo funcionando. Na nossa época existia um manual, inclusive um manual de carro. Você comprava um carro e primeiro você tinha que ler o manual para entender aonde dava seta, onde puxava, o que fazia, o que não acontecia. Condomínio é exatamente igual. Quando a gente entra num condomínio, a gente tem que ler o manual do condomínio. E o manual do condomínio é a convenção do condomínio. A partir dali, a gente começa a entender o que pode, o que não pode, até que horas pode, quando pode, e a partir dali, algumas outras regras vão sair. Mas o principal, o esqueleto principal, é a convenção do condomínio e o regulamento interno. É fundamental que as pessoas, quando entrem num condomínio, principalmente quando eles forem pela primeira vez, tenham conhecimento das regras, né? É fundamental. Eu nasci em condomínio. Eu já passei por, acho que 16 condomínios na minha vida inteira, né? Agora... Meu Deus! Ele gosta de mudar, Amanda. Eu fui um nômade. Eu estou com quase 40 anos, mas eu fui um nômade. Eu fui mudando, a cada 4, 5 anos eu vou mudando ali de condomínio desde que nasci. Morei em casa só 2 vezes na minha vida e por pouquíssimo tempo. Então, eu já estou ambientado ao ambiente de um condomínio. Mas eu percebo bastante o quanto as pessoas que vêm pela primeira vez não estão. Então, busquem as informações, né? O próprio síndico pode te fornecer, a administradora pode te fornecer. Muitas vezes, se o condomínio tiver um jurídico, que é o que a gente orienta, nós podemos fornecer. É um documento público para o condomínio. É um documento no qual todo mundo deveria ter acesso. Exatamente. E nós temos um problema que eu vejo acontecer muito, né, com os condôminos, né, com os novos moradores, é que a pessoa, lógico, ele compra o apartamento e ele chega e quer fazer reformas, né, natural. Vai fazer, quer ampliar a sala, quer fazer, né, ampliar o quarto, tirar um cômodo, enfim, fazer as transformações, afinal de contas está realizando normalmente e geralmente um sonho, né? Que é a primeira casa, ou enfim. E só que assim, para se realizar essas obras, existem regras, né? Não só de horários e etc., como existem algumas documentações que se deve apresentar para elas serem realizadas. Queria que vocês explicassem um pouco sobre o que é a RRT e as ARTs e por que o condômino tem que apresentá-las quando vai realizar uma obra. Eu vou só dar uma pincelada e depois vou deixar para o meu colega engenheiro. Mas foi assim. Em 2014, surgiu uma NBR, que é 16.280. Ela foi motivada pelo desabamento do edifício Liberdade, no centro do Rio de Janeiro. Agora, o que é que acontece? Então, antigamente você não tinha regras claras do que você podia ou não podia fazer na reforma do seu apartamento. Então você comprava um apartamento, era o teu sonho, e falava, eu sempre quis tirar aquela parede porque eu quero uma cozinha integrada com a sala. Eu quero mais um banheiro ali eu quero uma suíte, e eu não quero mais essa sala, vou abrir para ter uma sala. E aí você começa a derrubar uma parede, derruba outra, e, gente, você tem coisas estruturais, paredes estruturais, que você não pode derrubar, cai o prédio. E o pessoal ia na louca. Vamos fazer o nosso sonho acontecer, mas eles esquecem que se você tirar a base, o que sustenta o teu sonho, ele desaba literalmente. Então, teve que regrar isso, né? Então, hoje, quando qualquer pessoa vai fazer qualquer obra no apartamento, ele tem que ter ou de um engenheiro ou de um arquiteto, uma RT ou uma RRT, para que o síndico possa analisar, e o síndico também contrata um engenheiro do condomínio,
para verificar se aquilo que está sendo pedido, que sim, pretende ser feito, é viável ou não. Se isso vai colocar em risco o condomínio e a vida de todos ou não. Agora eu pedi para o Frederico complementar um pouquinho, porque ele que é o engenheiro. Eu não sou engenheiro civil, mas eu diria assim, a 16280 ela põe alguns parâmetros ou alguns regramentos que você deve seguir, tá? Então ela vai exigir que você recolha a RT, como o Renato comentou. Ela vai exigir que você recolha, que você tenha um engenheiro, dependendo da obra que você vai fazer, né? Ela exige que você tenha um plano, um planejamento da sua obra, ou seja, quando ela vai começar, quanto tempo ela vai durar, o que você vai tirar e o que você vai colocar. Isso é muito importante e as pessoas, elas muitas vezes, eu não vou fazer, quero economizar, não estou podendo gastar. Só que o problema é que se ela tira uma parede, por exemplo, como bem disse o Renato, for uma parede estrutural, onde hoje muitos condomínios, a gente vê, alguns pelo menos são por economia, talvez, não que fique pior ou melhor, né, talvez não seja tão, mas já se constrói com parede. E por dessa você compromete toda a estrutura. E aí entra o papel do síndico ter um engenheiro para que ele veja esse cronograma e para que ele possa, não, olha, você me disse que a tua obra ia durar até dia 20 de julho, mas hoje é dia 25, o que aconteceu? Cabe o síndico, claro, ele não pode entrar no apartamento, na unidade sem autorização, mas ele vai até a unidade e vai conversar, olha, vai ter uma autorização prévia, talvez, do condômino para que ele possa acompanhar a obra, mesmo que ele não entre, ele está sempre em contato com o engenheiro que ele contratou para acompanhar essa obra de perto. E uma coisa importante é que às vezes as pessoas falam, vou fazer uma obra, mas eu só vou trocar o piso e revestimento. Então eu não preciso ter um engenheiro, recolher uma RT, fazer tudo um planejamento. Justamente ao contrário, nessa situação você sim precisa, porque você está aumentando a carga que você está colocando nas lajes. Então você precisa entender se esse piso é adequado, se não é adequado. Hoje com essa onda de piso sobre piso, né, é mais prático. Pode ser colocado? Não sei, depende do que o engenheiro vai falar. Ele vai analisar a planta e vai dizer, olha, não pode, não tem problema. Aí você fala, vou colocar um piso sobre piso, vai aumentar a carga, mas... tudo bem, mas e os móveis? Os móveis entram como peso. Então, tem que ser muito bem estudado isso daí, para que não tenha um problema maior, como nós tivemos no edifício Liberdade, como bem disse o Renato, no Rio de Janeiro, e vir sofrer um colapso de toda a estrutura. Só complementando, um outro lado que a gente pode ver desse tópico, cabe também ao síndico, por exemplo, está fiscalizando se o entulho que vai sair dessa obra não vai ultrapassar a capacidade máxima do elevador. Isso pode danificar o elevador do condomínio. Tem a parte de segurança, cabe ao síndico pedir que deem um nome e um documento de todas as pessoas que vão estar entrando nessa obra, a data em que cada um desses prestadores de serviço vai estar entrando, porque senão você abre aí uma brecha grande para você ter uma invasão no seu condomínio. Perfeito, gente, perfeito. É o que a gente tem sempre colocado. Eu posso falar algumas coisas, não só como advogado de condomínio, já presenciei alguns conflitos por falta de ART e RRT, mas também como condômino. Quando eu comprei o meu próprio apartamento, pela primeira vez agora, quando eu realizei o meu sonho de comprar um apartamento novo, e aí tive que fazer reforma, é necessária a reforma. E aí foi quando eu fui entender algumas coisas, inclusive estalos do próprio condomínio. A edificação é feita para sustentar um determinado peso.
né? E aí você tem um peso sobre algumas vigas, sobre algumas estruturas que não podem ser retiradas. Não é o meu gosto quem deve ser, né? Eu tive casos aí de pessoas que simplesmente compraram um apartamento e o sonho da pessoa era morar num loft, só que ela comprou um apartamento normal. O que ela fez? Ela derrubou todas as paredes, todas. Ficou um grande retângulo, né? Um grande retângulo, e ela achou que estava ótimo. Só que ela não tem a menor noção do quanto isso pode influenciar na edificação. Então teve que novamente ser notificada, aí não deu certo, entra-se com uma ação de obrigação de fazer para que a pessoa possa voltar à estrutura. Aquela simples obra coloca em risco toda a edificação, né? É fundamental que a gente tenha o amparo, neste caso de um engenheiro, fundamental que ele possa assinar, e aí sim, o poder da assinatura. Ele está asseverando que aquela obra está sendo feita dentro dos padrões de regramento válidos aí no Brasil. É isso mesmo. Gente, mas agora eu tô com uma dúvida. Eu estou com vontade de comprar uma van ou um furgão. Só que a minha vaga da garagem é menor. Não cabe o carro que eu quero. Eu tenho muitos filhos. Como é que eu faço? Não compra a van e não compra o furgão. Porque existem já comprei, regras. falei errado. Já comprei. Então, Já comprou? É o seguinte. Tá. Não pode, Infelizmente vai ter que parar fora do condomínio, E porque eu não existem regras. verifiquei o tamanho da vaga, agora eu já comprei o apartamento e agora eu preciso morar. Existem regras que dizem que o carro ele tem que ser do tamanho da vaga e não a vaga do tamanho do carro. Portanto, então, se o morador ele tem um carro maior, o síndico, mesmo que não esteja na convenção, no meu entendimento, tá? Se eu estiver falando algum impropério, por favor, Amanda e Clodoaldo me corrija, Renato também. Mesmo você não tendo na convenção e não tendo no regimento interno, você tem leis que regulam isso, NBRs que regulam isso. Então, eu entendo que você pode sim dar uma advertência para que a pessoa retire o carro, porque ele está atrapalhando. Claro que vamos ter bom senso. Se o carro fica um pouquinho para fora da vaga e não está atrapalhando a coletividade, eu entendo que não teria grandes problemas. Agora, a partir do momento que começa a atrapalhar, aí você tem que buscar uma forma de resolver isso. Vamos lá, é assim. Você tem, nesse caso, Amanda, no condomínio, você tem duas possibilidades. São aqueles que você já tem a sua vaga demarcada. Você compra aquele apartamento ou aluga e você sabe, olha, aquela vaga ali, aquele é o seu pontinho, lá que você vai sempre estacionar. E você tem aqueles outros que não, que são vagas livres. Quem chega, estaciona. Se você tem um apartamento que a tua vaga já está ali delimitada, você já sabe qual é, o indicado é desça, meça essa vaga e adquira um carro de acordo com essas medidas. Agora, no caso que você mudou para o condomínio e infelizmente a sua vaga é muito menor do que o seu carro, aí você tem duas possibilidades. Dar a vaga de um outro condômino, uma vaga maior para parar o seu carro, ou trocar, pedir, combinar com outro condomínio. Olha, esta vaga é minha. Podemos trocar? Você estaciona na minha, eu estaciono na sua? Essa é uma outra possibilidade muito tranquila de ser realizada. Caso não consiga isso de maneira nenhuma, infelizmente, o indicado é que pare fora do condomínio. E aí você vai ter que buscar um outro estacionamento, tudo. Porque você pode acabar atrapalhando os corredores, a passagem dos outros carros. E aí não é justo nem com os outros condôminos, nem com o seu próprio carro. Seguindo essa parte de vaga de garagem, eu tenho um outro ponto que é extremamente interessante. Então, assim, uma das opções seria alugue uma vaga no condomínio. No Código Civil, no artigo 1338, ele dá para a gente a ordem de para quem você tem que alugar primeiro, a ordem de preferências. Por quê? Porque, gente, desde 2012, com a alteração do Código Civil que teve, você não pode mais alugar a vaga de garagem para uma pessoa estranha ao condomínio. Mas o que quer dizer uma pessoa estranha? Quer dizer que não é ou alguém
está alocando, o inquilino. Essa ordem, a não ser, desculpa, quase esqueci, a não ser que conste na convenção dele, voltamos lá à convenção, que é o nosso grande oráculo do condomínio, se estiver expressamente na convenção dizendo que sim, pode alugar para um terceiro, aí não tem problema nenhum. Agora, essa ordem de preferência é interessante. Em primeiro lugar, a preferência para alugar uma vaga é o proprietário que reside nesse condomínio. Em segundo lugar, é o inquilino. E em terceiro, é um proprietário, mas que ele não mora. Ele tem um apartamento lá, e o apartamento está vazio, ou o apartamento está alugado para um outro, e ele gostaria de parar um carro dele ali. Então, essa é a terceira opção na sequência do 1338. Posso fazer outra pergunta? Claro. Vamos lá. Pode. Vamos lá. Sinta-se à vontade. Então, eu estou mudando de novo para o condomínio. Vou espremer. E eu tenho 3 pets. Eu tenho um gato, um cachorro e um porquinho da Índia. Como que eu devo Jesus proceder? amado. Amanda, sabe que nesse caso você não está tão mal. Porque olha só, tem uma lei municipal aqui em São Paulo de 2001 e ela estabelece o número máximo de 10 pets por apartamento. Você tem nela ali um caso de exceção que pode ser concedido para 15, mas a regra da lei são 10 pets por unidade. É uma lei municipal, ela é de número 13.130. É a 13101. Nessa lei, além dela colocar para a gente o número máximo de pets que um condômino pode ter na unidade dele, eu pessoalmente acho 10 já mais que o suficiente. Já deve dar um trabalho enorme. Muito, né? Um já dá, né? Imagina 10. E um gasto, né? E um gasto, né? Nossa. Né? Um animal hoje não é brincadeira, não. E ela estipula também a obrigatoriedade do RGA. O que é o RGA? É o Registro Geral do Animal. Ele é gratuito, tá? O proprietário ele é obrigado a fazer com seu pet entre 3 meses de idade e 6. Fazendo nessa faixa etária dele, ele é gratuito. Se você não fizer, o que acontece? É uma multa de R$20 por pet. Aí você tem agora, com pets, vários mitos e várias coisas que estão se ajeitando. Então, por exemplo, eu estou com o meu cãozinho no elevador. Eu tenho que pôr ele no colo no elevador? Não, por vários motivos. Desde o tamanho da raça, que fica impossível. Você tem, por exemplo, aqueles gigantescos que são dog alemão, que é um dinamarquês, ou um pastor, qualquer coisa, não dá para carregar no colo. É mais fácil você montar nele do que carregá-lo. Mas até mesmo um pet pequeno. Você tem um chihuahua, um pincher ou um gato. Você não pode obrigar a pessoa a andar com ele no colo, nem dentro do elevador, nem nas áreas comuns. Isso já está mais que claro. Então, como é que uma pessoa com um cãozinho faria? Ele tem que estar numa guia curta, sempre próximo ao dono. Você tem aqui em São Paulo algumas raças que são obrigatório o uso da focinheira. Agora, o engraçado é que essas raças variam entre estado e estado. As raças que têm que utilizar essa focinheira, por exemplo, em Brasília e no Rio, não são as mesmas que em São Paulo. Então, a gente tem que estar de olho sempre na legislação da onde é o seu condomínio. Outro ponto que é importante é o seguinte: tem que deixar muito claro para todos os funcionários do condomínio que, se chegar uma visita com um pet, você não pode barrar de maneira nenhuma a entrada dessa visita com o pet, porque isso cabe danos morais. Essa pessoa pode entrar contra o condomínio em danos morais. É constrangimento ilegal, né? Outro ponto importante de pet é se o condomínio possui uma entrada de serviço, uma entrada social, tudo bem. A pessoa vai levar o seu cãozinho para dar a volta, para passear, ele sai pela de serviço e volta. Agora, se não tem, você não pode e nem deve obrigar ele a ir pela garagem. Ali é uma rampa de acesso de veículos. A possibilidade de um escorregar ou cair numa rampa é enorme, e a possibilidade de haver um acidente
um atropelamento é gigantesca. Então, nesses casos, esse condomínio tem que simplesmente deixar e permitir com que o pet entre e saia do condomínio pela única entrada que tem social. Perfeito, Tá. perfeito, Então, perfeito. tem uma pergunta aqui que fizeram na caixinha. Se tem alguma informação sobre a criação para procriação, se existe alguma regulamentação para que se isso pode acontecer, se pode existir uma criação para procriação. Olha, Amanda, eu entendo, aí o Renato pode me complementar depois, que se você pode ter cachorro e o cachorro, o animal, o pet, procriar dentro do seu apartamento. Porém, dependendo da situação, você vem logo de encontro com o que diz o Código Civil. Se eu não me engano, 1331, que diz que você não pode utilizar o seu imóvel, a sua unidade, por fim diverso para qual ele foi estabelecido. E se você começa a ter uma criação dentro de casa, o problema não é a criação. Você ter a criação para venda, para comércio, aí você não pode. Agora, você ter um casal de cachorro, ou gato, ou enfim, qualquer animalzinho, você pode sim procriar, desde que você mantenha o limite de 10, como o Renato disse, da Lei 13.131, municipal, e você não faça o espaço um canil onde você vai vender esses cachorros, comercializar esses cachorros. Ou qualquer outro pet, né? Não só o cachorro. Gente, e também porque pode trazer uma doença, você pode vir com outro doença, artigo né? do Tem a Código questão Civil, do da sossego, salubridade, né? do sossego. Choram, Isso. tudo isso, né? Então, não é só a mudança de utilidade, da finalidade do imóvel, mas você está atrapalhando outro artigo do Código Civil, que é o sossego, a salubridade, a segurança, muitas vezes, porque se é um cachorro mais S, violento, né? mais Os bravo. Os 4 S, né, gente? A Os empresa 4 tem 4 S de algum lugar, né? O 4S veio daí, tá vendo? Exato. Já respondemos de onde veio o 4S. Perfeito. Quando a gente fala de condomínio, gente, a gente tem que lembra daquela regrinha que todos nós aprendemos, que o teu direito vai até onde começa o do outro, tá? Uhum. Então a gente tem que sempre pensar de uma forma que como que a gente consegue conviver harmoniosamente. Para conviver harmoniosamente, quando a gente fala de procriação de pet, que pet já é uma realidade nos condomínios e na nossa sociedade em geral. Mas quando a gente fala de procriação de pet, a gente tem que lembrar, como vocês bem lembraram, o sossego, o silêncio, né? Não é tão simples assim manter um animal em silêncio. Já é difícil, manter alguns outros deve ser bem mais difícil ainda. E a gente tem que lembrar a atividade residencial desses imóveis. Se ele tem realmente atividade residencial, é claro, se a sua cachorra em algum momento está ali, está grávida, é uma outra relação. Agora, fazer disso uma atividade comercial, né, para onde você procria 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 raças, dali já não pode mais. Então a gente precisa entender algumas coisas. Uma coisa é a gravidez natural, né, daquele animal, que vai dar cria e que a partir do momento que der aquela cria, né, a partir daquele momento você vai doar, você vai vender. Ali é uma coisa, isso aí não é uma atividade comercial. A gente precisa ir, esbarra na atividade comercial. É diferente. Ter uma cria, ter um cachorro no qual ele teve uma cria, é totalmente diferente de nós termos ali 3, 4, 5, 6 animais dando cria e a partir dali você vai desenvolver uma atividade. Aí sim nós vamos esbarrar na questão da atividade comercial, que é uma outra, que é o desvio de finalidade da utilização do imóvel. Isso a gente tem muito por aqui nos dias de hoje, não só com pet, mas nós estamos passando também por muitos desvios de finalidade, quando a gente está falando hoje de muita gente está desempregada e está exercendo a sua atividade de maneira informal dentro do seu próprio condomínio. Então a gente está atravessando um momento muito conturbado. Pessoas nas quais estão utilizando da sua própria residência para exercer a sua atividade comercial.
voltando para o papo, voltando para o pet, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Atividade residencial no condomínio, quando a gente está falando ali de onde a pessoa mora, é sempre um condomínio residencial, que a gente não pode ter o desvio de finalidade. Eu lembrei de um outro ponto, agora complementando o que o Dr. Clodoaldo acabou de dizer. Hoje, nessa crise, várias pessoas estão se reinventando e tem duas novas profissões que estão em alta. Primeiro é o dog walker, que é o passeador com os pets. Mas um outro que está gerando muita dor de cabeça no condomínio são, como é que eu posso dizer, não é um hotelzinho de pet, são as pessoas que pegam os pets de terceiros, quando a pessoa vai viajar, quando a pessoa não vai poder ficar com o animalzinho. E essa hospedagem de pet acaba dando uma dor de cabeça gigantesca para o condomínio. E cai exatamente no que o Dr. Clodoaldo explanou de uma maneira brilhante. Lembrando, não dá para você ter uma atividade comercial dessa mudando o condomínio. Perfeito. Exatamente. Mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse apartamento que eu acabei de comprar, eu não gostei da porta. Eu quero trocar, vou trocar a porta. E a minha sacada eu quero envidraçar. Eu, do meu jeito, o que eu quero. Eu posso fazer essas duas mudanças? Como que eu devo agir? Então, Amanda, aí existe um grande problema que as pessoas normalmente não se atentam. As pessoas que são mais leigas, diferentes dos síndicos que sabem desses detalhes, a maioria acha que fachada é apenas a parte externa do prédio. E quando você fala em fachada, você considera também a parte interna. Portanto, se você considera a parte interna como fachada e altera a sua porta, você está alterando a fachada. E isso é um problema. Na verdade, muitos síndicos acabam fazendo vista grossa porque você não tem a visibilidade de outras pessoas fora do condomínio. Ok, eu entendo que pode-se ter um meio termo, mas eu acho também que se um quer trocar uma porta, o meu ponto de vista é que todos os apartamentos coloquem a mesma porta, porque senão você começa a destoar e isso pode vir a uma desvalorização do imóvel. Com relação ao envidraçamento da sacada, desde que você siga um padrão estabelecido em um projeto e todos tenham os mesmos caixilhos, o mesmo tipo de vidro, se for vidro transparente, transparente, verde, verde, você não está alterando a fachada, porque você está mantendo um padrão estético e arquitetônico que foi projetado lá atrás por um arquiteto. Então, eu entendo que mantendo essas regras, sim, não há problema nenhum em fechar a sacada, nem trocar a porta. E essas informações eu consigo com você, que é meu síndico? Sim, a gente pode, como síndico, te passar essas informações, ou você pode procurar a ZDL para maiores esclarecimentos. O Clodoaldo e o nosso amigo Juan, que não está presente, infelizmente ele não está presente, ele vai esclarecer todas essas dúvidas para que você faça a obra de forma correta e não venha uma obrigação de desfazer e você ainda tem que pagar todo o desfazimento da obra que você fez, gastar 2 vezes e se quiser fazer uma 3ª vez para fazer correto. O Juan deixou um abraço para vocês, viu? O Juan, ele saiu daqui agora há pouco, ele falou, manda um abraço para eles, foi uma oportunidade, ele já tinha falado com vocês uma vez presencialmente, e aí agora é a minha vez de conversar com vocês, agora virtualmente. Amanda, você está me lembrando um professor que eu tive no mestrado, no qual ele pegou um caso, e a partir desse um caso, ele foi fazendo perguntas para mim na base do e se? E se? E se? E se? E se? Eu respondi, Amanda, 19 vezes. Chegou na 20ª, eu falei, chega. Meu cérebro já estava... Chegou na 20ª, eu falei, o senhor pode dar a nota que o senhor quiser.
tá? Mas porque meu cérebro já todas as condicionais possíveis já tinham ele. Mas eu tô adorando O Tico e o Teco já estavam batendo já de chegou um frente, né? determinado momento que não dava mais. Foi ótimo. Mas olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu cheguei nesse condomínio, eu comprei, e tinha... O que me chamou a atenção, mas eu gosto de treinar, né? Renato sabe que eu gosto de treinar, porque ele treina lá na academia que eu faço, né, Renato? Uhum. Mas a academia do prédio, mesmo eu pagando uma cota condominial alta, ela tá fechada, não tem o aparelho que eu quero, e eu pago a cota. Como que é? Como que você me explica isso? Síndico, eu tenho direito a estar com a academia aberta, a ter um aparelho melhor. Como que fica? Não tem uma relação de consumo por frequentar essa academia? Frederico, quer começar? E Vai depois lá, eu Renato. complemento? Pode falar. Bom. Pode falar. Vai lá, Renato. Então, vamos lá. Você, na academia do seu prédio, hoje, se o nosso ponto o seu apartamento agora, começou, então está em pandemia. É o motivo dela estar fechada, provavelmente. Então, assim, já existem alguns condomínios que estão permitindo o uso dessa área comum de maneira regrada, ou seja, você agenda um horário, é um condomínio por vez, por hora, depois é feita uma limpeza, exatamente pela pandemia que estamos passando. Antes, e com certeza após a gente já ter vencido essa pandemia, as coisas voltarão ao normal. Então você vai voltar a poder utilizar a sua academia, mas sempre com consciência, sempre sabendo que o seu direito, como o Dr. Clodoaldo mesmo frisou de maneira excelente, o seu direito acaba quando começa do seu vizinho, ou do outro condômino. Então, assim, você pode usar, sim, a academia, mas sempre arrumando, devolvendo os equipamentos, os pesos, da maneira que eles estavam quando você entrou. Então, dá uma limpadinha, reorganiza da maneira que estava, não deixa tudo jogado. Isso é uma outra coisa, essa troca de equipamentos na academia. Isso, alguns condomínios eu conheço que tem uma comissão para a academia, o que é assim como tem várias outras comissões em outros condomínios, mas tem alguns que existem uma comissão para a academia. E eu achei fantástico, porque eles, essa comissão ela fica encarregada de estar sempre verificando se existem novas opções de melhoria ou de equipamentos melhores para trocar do condomínio. As academias do condomínio, geralmente, os equipamentos são locados e a vantagem dessa locação é que você vai ter uma manutenção, a manutenção vem inclusa nesse contrato, e depois de determinado tempo você troca por equipamentos mais novos. Eu vejo isso como uma vantagem econômica muito grande para o condomínio. Você não vai despender de um dinheiro inicial grande para montar uma academia e depois de alguns anos você fica com equipamento que desvaloriza muito. E o mercado de equipamentos de academia usado, é um mercado pequeno e é um mercado muito cruel. A desvalorização é enorme. Uhum. O que muitos condomínios têm adotado também é você agendar um horário. Então, você limita o número de participantes, né, pessoas que podem utilizar a academia. Então, a minha academia comporta, sei lá, 5 pessoas por vez. Você limita a essas 5 pessoas com a condicional da pessoa, condicionando a pessoa a marcar um horário para a utilização daquele espaço naquele momento. Assim você evita aglomeração, evita uma série de problemas, até porque, como a gente sabe, muitas pessoas elas acabam sendo assintomáticas. Então, como o Dr. Clodoaldo bem colocou, o direito de um termina onde começa o direito do outro. Então, o direito de um querer usar a academia termina onde começa o direito do próximo a não querer correr o risco de se contaminar. E isso o síndico tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, muita atenção, para não gerar problemas e não causar muito transtorno, porque algum transtorno às vezes acaba causando, porque sempre tem um condômino que é mais da pá virada
e se acha no direito de usar a qualquer momento da forma que ele quer, né? Perfeito, gente. Eu nunca conheci, respondendo aí um pouquinho da tua pergunta, Amanda, eu nunca conheci nenhum direito dentro de um condomínio que ele seja absoluto. Não existem direitos absolutos, eles existem sempre relativos, eles têm que ser sempre analisados sob a ótica do direito do outro, tá? Nunca pode ser analisado sob a ótica do direito único, né? Meu apenas. Então, quando a gente fala disso, a gente vai falar também dessa questão da academia. Primeiro, o condomínio disponibilizar e ter um espaço para a utilização de exercícios, para fazer academia, não caracteriza uma relação de consumo, não é a atividade do condomínio. Tá? O condomínio não tem essa atividade empresarial de fornecer ali equipamentos. É um local onde tem equipamentos que você pode se utilizar. O que o condomínio não pode fazer é contratar profissionais, porque não é a atividade do condomínio. Agora, essa modalidade de locação dos equipamentos e de troca, tudo isso pode ser, se você precisa da utilização de um determinado aparelho, a gente sugere sempre que isso seja levado em assembleia para ser debatido. Se de repente você precisa e outras pessoas precisam, o próprio condomínio pode, no próximo contrato, ou para a empresa que faz a locação, pode ver se eles têm essa condição. Mas é sempre pela maioria, é sempre pelo desejo da convivência em harmonia e nunca porque eu quero, porque eu determino, porque eu preciso, né? Conviver, mais uma vez a gente traz essa informação, conviver em condomínio é uma arte. Perfeito. Vamos lá, outra questão. Eu, condômina, né? Eu sugeri à administradora que, pelo menos para a minha unidade, eu escolhi receber o meu boleto, a cota condominial, não mais em papel, até por uma questão de economia e sustentabilidade, e receber só por e-mail. Só que, como é a primeira vez que eles iam enviar, aquele e-mail foi para a caixa de spam, eu acabei não recebendo, também não verifiquei. Eu falei, puxa, não recebi nada deles, que tem que correr atrás de mim para cobrar. Meu pensamento tá certo? Ou eu que tenho que ir atrás para pagar essa cota condominial? Doutor Clodoaldo, poderia começar essa pergunta, essa resposta da Amanda? E essa é uma pergunta extremamente interessante, porque é como ela disse, antigamente os correios atrasavam, agora eles alegam que os e-mails não chegam, né? Sim, vamos lá. É uma obrigação sempre de quem contraiu a dívida, né, de pagá-la. É uma obrigação de quem tem a dívida. Evidentemente, o boleto, a gente precisa ter na cabeça o seguinte, o meio de pagamento, o boleto, ele é, na verdade, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, na origem dos condomínios, a gente vai estar falando o seguinte, o meio de pagamento é um facilitador. Tá? É apenas um facilitador para a organização. Quando a gente volta lá atrás, muitos condomínios, era feito rateio na base realmente do dinheiro, não tinha toda essa transação. Né? Então era feito na base do dinheiro, eu tinha que ir lá entregar na caixinha mesmo um determinado dinheiro. Era assim que se dividia. Quando a gente já teve essa modernização e trouxe primeiro o envio dos boletos via correio e agora via e-mail, é uma obrigação do condômino. Né? Claro, a administradora tem os meios para facilitar. Afinal de contas, a gente tem duplo interesse aí. O interesse do condômino de pagar e o interesse do administrador de receber e, a partir daí, fazer todos os pagamentos possíveis. Né? O que a gente sempre coloca é, nunca, se não recebeu o boleto, se não recebeu o meio de pagamento, procure a administradora. Se a administradora se negar, aí sim, aí abre-se o direito. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, principalmente quando a gente fala com grandes corporações, a gente conversa com pessoas que parecem máquinas. Elas apenas repetem um determinado discurso, elas não entram no problema. Então já aconteceu, sim, do inverso. Já aconteceu do condômino
procurar uma administradora, pedir o boleto, pedir o meio de pagamento, a conta do condomínio, e a administradora simplesmente dizia: o senhor precisa ver na sua caixa de e-mail, o senhor precisa ver no seu... Ninguém conseguia entender a história. E aí, quando não conseguia se entender a história, aí sim, aí abre-se o direito, porque ele foi buscar, ele foi atrás, ele quis pagar e não deram para ele os meios de pagamento. Isso é totalmente diferente da situação na qual a Amanda colocou, que a administradora, no caso, e o síndico, quem tem que ir lá bater na porta e procurar. Não. A gente precisa entender que a dívida é minha. Afinal de contas, eu utilizo as áreas comuns do edifício. Eu topei essa brincadeira de dividir as despesas. Então, a partir do momento que eu topei, eu tenho que ir atrás. É fundamental que a gente parta sempre dessa premissa. É um ponto importante que foi dito já, que para uma pessoa que está entrando num condomínio agora, talvez ela não tenha ainda percebido ou compreendido totalmente que a vida em condomínio é uma posse em conjunto. Ou seja, todos são donos, todos são proprietários daquilo. E a manutenção daquilo é rateada, é dividida entre todos. Então, a sua cota condominial nada mais é do que a água que o condomínio usou, a luz que o condomínio usou, o pagamento daquele funcionário, do seu porteiro, do pessoal de limpeza, a empresa de segurança do seu condomínio, os contratos de manutenção do seu elevador. Tudo isso é rateado e dividido. Daí que vem a cota condominial. Então, quando uma pessoa entra num condomínio, ela tem que entender que esta parte cabe a ela estar custeando. Porque se ela não paga isso, outro condomínio vai ter que pagar. Porque no final, a gente tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Se nós não fizermos isso, cortam do condomínio. O condomínio entra em estado de caos. Imagina você ficar num condomínio que você não vai ter água, você não vai ter luz, não vai ter nada. Então, é muito importante que as pessoas que estão migrando agora para um condomínio entendam que a coisa mais importante é pagar essa cota condominial para que o condomínio, para onde ela mora, continue funcionando, com segurança, com saúde, com tudo. Eu entendo, pegando o que o Dr. Clodoaldo disse, o condômino tem que ir atrás e buscar o boleto, caso não tenha recebido, ou, enfim, seja por e-mail ou pelo correio. Fazendo uma analogia, é como se você comprasse, fosse numa loja, comprasse e eles não te mandassem o boleto. A obrigação é tua de ir buscar o pagamento e fazer o pagamento, porque quem está te vendendo, ele está te prestando um serviço, vendendo uma mercadoria, e ele tem as contas dele para pagar. Então, eu entendo também que a obrigação é sempre de quem adquiriu a dívida ter o interesse de buscar o entendimento ou como pagar a dívida que foi adquirida. E não ao contrário. Perfeito. Pegando o gancho aí na informação que a gente estava falando sobre as cotas condominiais, quando a gente trabalha com inadimplência, como a gente trabalha aqui na ZDL, a gente acaba recebendo, a principal pergunta é: se eu fizer o pagamento tem desconto? Se eu fizer o pagamento à vista eu consigo um desconto? E aí eu tenho que explicar para eles exatamente a origem do débito. Porque o condomínio não tem como atividade de fins lucrativos, o condomínio não tem lucro. É apenas uma divisão de despesas. Se você não pagou, alguém pagou. Tá? Se você não pagou, alguém pagou por você. Ainda que tenha sido algum fundo, ainda que tenha sido fundo de reserva, ainda que tenha saído aí de dinheiro de algum outro fundo do condomínio, mas alguém pagou aquele débito seu. Então é fundamental que as pessoas tenham isso em mente para poder entender, porque a partir do momento que a gente explica isso, a prática aqui diz isso, a partir do momento que eu explico isso, fica muito mais fácil. Eles aceitam perfeitamente que não tem desconto e a falta do desconto
não é por uma intransigência nossa, e sim porque eu seria leviano de dar desconto para alguém, sendo que alguém pagou essa taxa lá em dia. Né? Não tem porquê. Por que você acredita? Eu sempre inverto. Eu falo, por que você acreditaria que a conta do condomínio veio R$ 4.000 e você está pagando 60 dias depois e ela vai ser 3.600? Por que você acredita que eu vou fazer isso? Eu consumi 4.000. Por que você acredita que 60 dias depois a Sabesp vai nos cobrar 3.600? A partir do momento que a gente inverte isso, por isso que a gente fala sempre que comunicação é muito importante, porque a partir do momento que eu inverto isso, diminui o conflito. Porque o conflito ele vem da falta de informação. A partir do momento que a gente informa, o condômino consegue entender e falar, você tem verdade, isso é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. A partir daí fica muito mais fácil a própria diminuição da inadimplência, porque ele começa a entender que aquilo não é um boleto que vem aleatoriamente. Não é um síndico que cobra 300, 400, 500, 1.000, 2.000 reais. Não é uma vontade, é um rateio de despesas, né? Nos quais muitos condomínios têm despesas muito altas mesmo. A gente tem condomínios aqui com orçamentos de 200, 300, 500, 800 mil reais mensais. Isso só de gastos. Então, a partir do momento que a gente tem uma empresa que consome 800 mil reais mensais, evidentemente alguém está pagando essa conta por você. Perfeito. Eu acho que, só para colocar um exemplo, é um pouco fora dessa... de ser cota condominial, enfim, mas que aconteceu comigo hoje, que eu acho interessante até explanar. Uma moradora aqui, uma proprietária, ela está reformando o apartamento, está pintando e um colchão chega na... Não, não era Amanda. Não era Amanda? Não era Amanda. Bom, mas vamos colocar num caso hipotético. A Amanda, ela veio me pedir para que pudesse utilizar... Pode colocar na conta. Que ela receberia o colchão na segunda-feira, mas ela está pintando o apartamento e ela gostaria de deixar num outro lugar. Aí entra a parte da comunicação, acho que para exemplificar a comunicação. Eu mandei um áudio para a proprietária, né, dizendo, olha, a gente não tem lugar para colocar, não tem como armazenar, e fica complicado de autorizar você colocar isso. Não falei, na verdade, eu autorizar. Fica complicado você guardar dentro de uma área comum. Né? E de um tempo depois falou, não, tem razão, não tem problema, eu gostaria de te ajudar, etc., mas não é possível. Ela falou, não tem problema, se abrir exceção para um, vai ter que abrir para todo mundo. E acho que pela comunicação, isso para exemplificar como a comunicação é importante, ela, não, tudo bem, não tem problema, eu vou tentar postergar a entrega, e ficou tudo tranquilo, numa boa. Então, acho que essa parte da comunicação vale para a cobrança, para explicar para o condômino, porque ele não pode ter um desconto na taxa condominial, mesmo no tempo de pandemia, porque as despesas do condomínio continuam existindo, independente de qualquer coisa, e para qualquer outra situação, olha... Eu gostaria de te ajudar, mas eu não tenho como deixar você guardar alguma coisa ou no salão de festa ou em algum outro lugar. Não é um lugar apropriado. Isso é um local, como o próprio nome diz, do condômino, é do condomínio, dos moradores, dos proprietários. Eu não posso abrir exceção para você, porque aí eu abro um precedente e tenho que abrir exceção para todo mundo. Comunicação é a chave de muita coisa, não só no condomínio, mas na vida em geral. Né? Aqui no escritório, eu tento sempre colocar para a equipe a importância, nós somos mais do que um escritório de advocacia. Quando nós decidimos trabalhar com o condomínio, nós somos aqui uma empresa de comunicação. As informações de forma clara, de forma tranquila, de forma harmoniosa, para que as pessoas possam entender. Porque a partir do momento em que elas entendem, os conflitos tendem a diminuir. Exatamente. Aliás, foi nosso tema com a síndica Jailma, né? Comunicação nos condomínios, né? Comunicação nos condomínios. Foi perfeito. muito bom. Foi mesmo. Amanda, você está na nossa live, alguma coisa? Como que é? Você está fazendo mais alguma coisa no seu condomínio? Ou você vou fazer e agora é a minha última pergunta.
Porque, assim, eu comprei o imóvel, reformei. Poxa, eu preciso fazer uma open house, quero fazer uma festa de inauguração do meu apartamento, entendeu? Sei que nós estamos aí no meio de uma pandemia, e se o salão de festas estiver fechado, eu vou fazer dentro do meu apartamento. Como que vai ficar? Como que eu devo proceder? Então, Amanda, infelizmente, este não é o momento ainda adequado para estar liberando festas e aglomerações. Então, infelizmente... Mas eu vou fazer na minha unidade. Então, mas nós temos que seguir as normas, porque as pessoas vai ter um fluxo maior de convidados que vai estar passando pelo condomínio. Uhum. Alguma dessas pessoas pode estar contaminada, pode não só contaminar todos no seu apartamento, inclusive você e seus familiares, mas o elevador, todo o percurso que ela tiver dentro do condomínio, passando para todos os outros condôminos. Então, é mais para resguardar e respeitar o direito de saúde de todos os outros. Além do fato de que, pelo que eu já entendi de você, você ia querer fazer barulho até altas horas. E não podemos deixar. A vida em condomínio é aquilo. O seu direito acaba quando começa o do outro. Do mesmo jeito que você deve e pode, daqui no futuro, ter a sua reunião, a sua celebração, você não pode impedir que o vizinho de baixo ou de cima, que tem que ir trabalhar logo cedo, ou que tem um bebê pequeno, que eles não consigam dormir. Perfeito. Tá. Mas e se eu realizar, não avisar vocês? Eu posso ser multada? Sim. Advertida, primeiramente, e multada na sequência por desrespeito não só à convenção e não só ao regimento interno, mas a normas que estão acima deles, né? Com esses síndicos aí, Amanda, o papel do advogado é só assinar. É só assinar. Eles já sabem como lidar. É mais tranquilo. Sabe tudo. Eles já sabem ali como lidar. Eu só assino para dar a força ali. De resto, tá tudo certo. Eles já estão ali sabendo, já sabem que da advertência, já sabem da multa. Isso é muito bom. A gente está falando de alta performance. Essa parte jurídica a gente aprende muito com vocês. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de conversar com a Amanda para tirar algumas dúvidas. Eu vou pagar uma baixinha para ela, pelo menos, como recompensa pelas dicas que ela me deu. Pagar um café. Mas a gente aprende muito conversando com profissionais gabaritados e profissionais que tenham realmente o conhecimento da área condominial. Porque a gente pega muito profissional, que às vezes ele é imobiliário, mas a área condominial é muito específica e ele não conhece os pormenores da área condominial. E não menosprezando o conhecimento desses profissionais. Mas a gente sabe que mesmo a área condominial estando dentro da área imobiliária, ela é muito específica, ela é muito diferente. São muitos detalhes que, se você não está no dia a dia, você acaba passando e achando que não tem problema, quando às vezes o problema não é muito grande, mas pode ser um problema muito sério. Amanda, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. É uma pergunta, já que você está mudando para um apartamento, você não conhece ainda as regras, você sabe quando e quais são as possibilidades que a polícia pode entrar no apartamento, ou que um condomínio deve chamar a polícia? Para a polícia resolver e ajudar? Bom, flagrante, né? Quando há um problema de flagrante delito, isso é dever, né? Inclusive de qualquer condomínio, né? De acionar a polícia. Hoje, vocês síndicos têm aí ainda não estamos aí com regularizada a lei, mas vocês têm uma responsabilidade muito grande hoje em relação à violência doméstica, né? E hoje qualquer indício de violência doméstica, seja ela entre marido e mulher, pais, filhos que cuidam de pais idosos, cuidadoras que estão dentro do apartamento, que cuidam de idosos, crianças, enfim, qualquer tipo de violência doméstica, né? A gente fala, mas isso, né, já é um pouco óbvio, né? Que a pessoa, não é óbvio. Muitas pessoas ficavam silentes, né? Porque é aquela velha história.
Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, hoje, tem que se meter sim, né? Nós sabemos aí que o nosso país, infelizmente, tem um dos maiores índices de criminalidade, principalmente de feminicídio, né? Então, a gente tem que atuar de uma forma preventiva, né? Antes de mais nada. Então, a atuação de vocês agora, eu acho que de todos os condôminos, mas do síndico, é muito importante nesse momento, né? Ele deve acionar a polícia nesses casos, sim. Sabe que eu estava lendo, Amanda? E quanto à violência doméstica, hoje não é apenas responsabilidade e obrigação do síndico, mas os vizinhos também têm essa obrigação Exato. de chamarem a polícia. E um outro ponto que eu não sei se as pessoas sabem, caso fique comprovado que o síndico ou os vizinhos souberam do que aconteceu e não chamarem a polícia, o condomínio pode levar uma multa de até 10 cotas condominiais. E um outro ponto, se o síndico for reincidente em não reportar, ele perde o mandato. É muito sério e é muito importante que a gente se posicione. Óbvio, você passa a ter aí você vai ampliar o espaço onde o síndico trabalha. O síndico, ele é uma pessoa que cuida da área comum e não dentro das unidades. Mas, neste caso, ele passa, sim, a ter que atuar e a participar dentro de cada unidade para estar preservando a vida tanto das mulheres, crianças ou idosos. Um outro ponto que a gente tem que lembrar também, maltratos com animais. Isso a gente também é obrigado a estar informando, obrigado a estar chamando a polícia. Exato. Muitos condôminos, às vezes, muitos não, mas existem casos, né, Clodoaldo, que deixam o animalzinho lá. Às vezes, no final, você vai ver vão viajar. Eu já passei por isso, tá? De acontecer, de um síndico nosso que passou por isso, que o casal viajou, deixou os 2 cãezinhos no apartamento, sozinhos, na parte da área externa. Então, latindo, estava com água, estava com alimentação, mas, poxa, né, estava à mercê ali do dia, do sol, da chuva, porque a área não era fechada, né? E aquilo, e latindo, querendo os pais, né? Os pais humanos, e aquilo incomodava os vizinhos, enfim. Então, tudo isso tem que ser reportado, né? E é crueldade, né? A responsabilidade do síndico ela é enorme, né? E ela é objetiva. Né? E ela é decorrente e inerente do próprio exercício do cargo. A partir daí, a gente tem toda uma série de obrigações que têm que ser levadas a sério. Muita gente desconhece, não basta ter o conhecimento apenas de administração, mas é fundamental ter o conhecimento jurídico e o respaldo jurídico para tomar decisões em momentos como esse. Muita gente, ao invés de, quando tem algum flagrante, elas procuram o síndico, como se fosse simplesmente ele, apenas a única pessoa que pudesse. Muitas vezes o síndico não está no condomínio. Né? E o dever é do cidadão. O dever de chamar a polícia é um dever do cidadão. Então, a partir daí, se você presenciou, se você está presenciando alguma cena de violência doméstica, alguma cena que seja de realização de algum crime, é seu dever, não como condômino, é seu dever como cidadão chamar a polícia. Exatamente. Eu acho que vale isso também para o síndico, né? Sim. Eu acho que isso vale para o síndico, não é? Uma situação dessa? Infelizmente, sim. Não, eu nunca. O Jorge, a 4S está num condomínio e o Jorge não estava naquele momento, mas foi chamado. E, infelizmente, sim. O caso acabou que não, a pessoa não quis prestar queixa, a polícia foi chamada, mas ela acabou optando por não prestar. Mas já foi conversado, está sendo explanado que não pode acontecer uma próxima vez, está tendo uma conversa com os proprietários dessa unidade e esperamos que esse caso não aconteça novamente, que tenha sido uma única vez. Mas todas as medidas foram tomadas, sim. Que bom, que bom. Gente, assim, é um assunto
né, a moradia, né, a convivência, né, junto a um condomínio, principalmente daqueles que nunca viveram antes, a gente tem uma vocês têm uma vasta experiência para passar, né, vastas informações, mas o nosso tempo é curto. E a gente promete que a gente vai fazer outras lives, né, Clodoaldo? Daqui a pouco a gente vai repassar os nossos convidados novamente para outros assuntos, porque realmente o direito condominial e o dia a dia condominial, a gestão, né, é muito intensa. Eu não falo que ela é intensa, porque ela é cheia de informações, de leis e de normas, enfim. E a gente precisa conversar mais. Vocês foram maravilhosos, né, Clodoaldo? Trouxeram aí muitas informações. Eu vi o pessoal aqui escrevendo, elogiando, porque a gente falou sobre vários assuntos dentro de uma mesma live, coisa que a gente não tem feito, a gente sempre procura abarcar um só tema, mas hoje a gente acabou aí, lógico, pincelando vários, mas foi maravilhoso. Eu adorei. E você, Clodoaldo? Conversa boa passa rápido, né? Eu olhei, eu me vi aqui, olhei agora aqui, eu falei, nossa, já são 9h15, já estamos aqui com quase 1h15 de live. A conversa, quando ela flui, ela vai de uma maneira que a gente não consegue nem prestar atenção direito no tempo. Eu queria agradecer a presença dos dois, de recebê-los aqui na nossa casa virtual, né? Por enquanto, virtualmente, mas a gente espera que muito em breve a gente possa presencialmente aí estar muito mais próximo, mais envolvido. Eu queria agradecer ao pessoal da 4S, que exerce a sindicatura na mais alta performance. Se vocês perceberam desde o início até agora, são respostas o tempo inteiro dadas em mais alto nível. São profissionais absolutamente competentes, nos quais estudados, né, nos quais eles não estão ali por acaso. Então, é fundamental que a gente entenda isso, o nível que a sindicatura exige, e esses profissionais estão cada vez mais alcançando novos e novos condomínios. Eu queria agradecer demais ao pessoal da 4S e, em breve, devemos fazer alguns encontros aí. Agora, como eu estou prometendo para todo mundo, né, Amanda? Eu estou prometendo vinho para todo mundo que faz live comigo. Eu vou quebrar. Agora vai ter que cumprir. E eu vou ter uma festinha para organizar. Olha que bom. Olha que bom. O vinho é por conta da ZDL, pode ficar tranquilo. Eu agradeço. Gente, obrigada. Eu quero agradecer. Queria só agradecer novamente vocês, viu, por ter aceito o convite. E agradecer também a credibilidade que você tem colocado na gente para estar sempre batendo um papo, fazendo questionamentos, né? Muitas vezes a gente que está aqui em São Paulo, a gente costuma conversar, seja na academia, seja indo tomar um café, seja por WhatsApp. E para mim é uma satisfação poder agregar em nome da ZDL de alguma forma com informações para vocês. Muitas vezes eu aprendo muito com vocês também, né? Mandar um abraço para o Jorge, que é o outro sócio, né? É o que forma a 4S aí, Jorge, Frederico e Renato. Ele não pôde hoje estar presente, está numa assembleia, mas na próxima ele vai estar. E é isso. Que vocês continuem voando cada vez mais. Vocês merecem. Agradeço demais a oportunidade. É sempre um prazer conversar com o Dr. Clodoaldo, com a doutora Amanda. E olha, vou cobrar essa próxima, não vou esperar a Amanda mudar de novo para um outro condomínio, né? Essa se chame agora o quanto antes. Muito obrigado. Com vocês de síndico eu não vou não, vocês não deixam fazer open house, tá louco? Também gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi realmente uma conversa de alto nível, acho que foi uma conversa esclarecedora até para nós, porque nós também aprendemos com vocês, né, no dia de hoje. E se não for para tomar um vinho, qualquer hora, depois de passar tudo isso, vamos até Santos, a gente toma um café, passa o dia na praia, o final de semana, e toma uma cerveja, um vinho na praia, ao invés de tomar dentro de um apartamento. E, Clodoaldo, por favor, pare de mudar. Sossegue num lugar só, pô. Não, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar com todos vocês aqui, com esse papo agradável, esse papo tão esclarecedor
para nós e espero que tenha sido para todas as outras pessoas que estavam nos assistindo também. Olha, não vai ter Com jeito. certeza. Eu já botei o meu apartamento à venda. Não Ah. tem jeito. Eu já botei ele à venda, eu já comecei aqui a ver alguma coisa. Não tem jeito. Tá aqui. É o tempo inteiro mudando aí, tendo constância. Eu gosto dessa ambientação. Vai continuar nova, em cara, Santos, pelo menos. Na verdade, olha, não sei não, hein? Não sei não. Pode ser que eu fique um tempo em São Paulo. A gente tem a sede em Santos e tem em São Paulo, né? E eu estou pensando aqui, talvez eu fique aí um período aí bem do lado da Amanda. Tem coisa nova pintando por aí, é que a Amanda não sabe ainda. Opa! Obrigado. Tá bom, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. A live vai ficar gravada. Depois é só acessar de novo.